Bom, pessoal, então vamos ver alguns exercícios aqui sobre a função afim. Um deles, não? É o exercício mais comum que nós temos por aí, tá? Ele dá dois valores da função e pede a imagem do f de zero. Bom, qual é a solução mais comum? A solução mais comum é aquela dos sistemas. Ele sabe que a função é a função ax mais b. Ele conhece f de menos 1 igual a 5. Quer dizer, quando substituo x por menos 1, eu encontro 5. Isso me dá uma equação. Certo? Isso me dá a equação menos a mais b igual a 5. E o outro dado é o f de 3 igual a menos 3. Quer dizer, quando eu substituo o x por 3, eu encontro como imagem, eu encontro menos 3. Então, 3a mais b igual a 3. Ora, esse sistema, repara uma coisa, ele quer o f de zero. O f de zero é o b, né? É o coeficiente linear. Então, se eu sumir com a, eu já vou ter o b. Então, uma boa opção seria eliminar esse a, ou seja, multiplicar a equação de cima por 3, né? Para ficar com menos 3a mais 3b igual a 15. E na de baixo, 3a mais b igual a 3. Ao resolver esse sistema, eu já vou estar encontrando o valor de b, né? Sendo que aqui é menos 3. Tá? Olha aí, errinho de sinal aí. Menos 3. Certo? Quando somar as duas equações, ó, esse com esse vai anular. 4b igual a 12, b igual a 3. Repara, esse é o coeficiente linear, porque f de zero dá o b, né? Dá o coeficiente linear direto, dá o b. Então, essa seria uma solução. Uma segunda solução, pouco pensada, mas é inteligente e rápida, é você pensar nesses três pontos como sendo pontos de uma mesma reta. Ó. Aqui está o A, digamos, aqui está o B e aqui está o ponto C, da mesma reta R. Aqui você tem o ponto menos 1, 5. Você tem o ponto 3, menos 3. E você quer o ponto 0b, né? Onde b é o coeficiente linear. Ora, o que acontece? O coeficiente angular determinado pelos pontos, pela reta que passa por A e B, é o ΔY sobre ΔX. Então, menos 3 sobre menos 5 e 3 menos menos 1. Como é a mesma reta que passa por B e C, tem que ter o mesmo coeficiente angular. Então, calcula o coeficiente angular aqui também, ó. B menos menos 3, 0, menos 3.
coeficiente angular tem que ser o mesmo. Isso vai dar menos 8. Aqui embaixo dá 4. B mais 3 sobre menos 3. Com isso nós vamos ter 4 que multiplica B mais 3 é igual a 24. 4B mais 12, distribuindo, é igual a 24. 4B igual a 24 menos 12 vai dar 12. Portanto, B igual a quem? B igual a 3. Tá? Então, antes da gente sair formando um sistema de equações, vamos pensar, talvez a gente encontre um caminho que seja mais simples, né? Menos trabalhoso. Certo? Então aí tá um exercício simples, né? Vamos ver um outro aqui, ó, que ele fala o seguinte: o gráfico da função. O gráfico da função mx mais n passa pelos pontos quatro, 2 e menos 1, 6. Determine m mais n. Certo? Muito bem. Esse problema pode cair também dando gráfico. Ele aparece com algumas variaçõezinhas. Eu poderia dar o gráfico lá e você olhava no gráfico. Bom, aquilo que eu falei, uma das soluções que as pessoas pensam logo é fazer a solução formando sistema, né? Mas veja bem, isso pode ser trabalhoso. Ó. Eu posso encontrar o m direto. Quem é o m? É o coeficiente angular. É a variação do y sobre a variação do x. Então esse m, ele sai imediatamente para mim, ó. 6 menos 2 menos 1 menos 4. Então dá 4 sobre menos 5. Ah, se eu não errei nada. 6 menos 2 menos 1 menos 4. Deixa eu ver se os valores são esses mesmos. 4, 2 menos 1, 6. Tá. Então, o valor de m é um valor negativo. O que significa isso? Que a função ela é decrescente, tá? Muito bem. Para achar o coeficiente linear, eu poderia fazer a mesma coisa. Mas olha, se eu já tenho o m, quem é o m? Eu já tenho ele aqui, ó, menos 4 quintos de x mais n. Já tenho a função pronta. Bom, escolho um desses pontos e substituo, né? Para encontrar o n. Por exemplo, eu sei que quando x é menos 1, o f de menos 1, você vai ter menos 4 quintos
que multiplica menos 1, mais o n que você quer, isso vai ter que dar uma imagem igual a 6. Tá? Daí nós tiramos 4/5 mais n igual a 6. Daí quem é o n? 6 menos 4/5. Isso vai dar 30 menos 4, 26. 30 menos 4, 26/5. Tá? Como o problema pede a soma de m mais n, a soma de m mais n, basta somar essas duas frações. M é menos 4/5, o outro é 26/5. Então nós vamos ter 22/5. Tá? Tá aí a resposta da soma de mn. Bom, o problema que às vezes acontece de aparecer também é o seguinte: determine o valor de m na função f de x igual a 2 menos m menos 1 que multiplica x para que ela seja decrescente. Bom, é só lembrarmos então o seguinte, ó. Primeiro, descrevermos a função na forma mais apropriada, que seria quem? Menos m menos 1 vezes x mais 2. A função afim. Depois, lembrar que esse coeficiente de x é o coeficiente angular, é o a. Quando é que a função é decrescente? F é decrescente se a for negativo. Se o a for menor que zero. Então basta que você